O dom de línguas é um dos dons espirituais mencionados nas Escrituras, especialmente nas cartas de Paulo, e tem gerado discussões e diferentes interpretações ao longo dos séculos, principalmente no meio pentecostal. Para compreender de forma precisa o ensino de Paulo sobre esse dom, precisamos analisar alguns pontos-chave, conforme ele escreve em 1 Coríntios, capítulo 14, que é o texto central sobre o uso das línguas. Em 1 Coríntios 14, 5, Paulo reconhece o dom de línguas como legítimo e desejável. Eu gostaria que todos vocês falassem em línguas, mas ainda mais que profetizassem. Ele não proíbe o uso desse dom, mas orienta como ele deve ser utilizado. O que Paulo quer deixar claro é que o dom de línguas tem um propósito, e esse propósito precisa ser compreendido à luz do contexto de edificação da igreja. O apóstolo Paulo instrui a igreja a usar os dons espirituais, incluindo o de línguas, com ordem e decência. Em 1 Coríntios 14:40 ele afirma: mas tudo deve ser feito com decência e ordem. Ou seja, o dom de línguas não é para ser usado de forma desorganizada ou caótica, mas com clareza e com um propósito edificante para todos os presentes. A prática desordenada do dom de línguas pode confundir e até levar à zombaria, especialmente entre os não crentes. Em 1 Coríntios 14, 27 e 28, Paulo dá uma instrução prática importante. Se alguém fala em línguas, que seja no máximo 2 ou 3, e em ordem, e que haja intérprete. Se não houver intérprete, que fale consigo mesmo e com Deus. Aqui, ele estabelece uma regra clara. Não se deve falar em línguas de forma coletiva e descontrolada, mas sim de maneira ordenada. O número de pessoas falando em línguas ao mesmo tempo deve ser limitado, e a presença de um intérprete é fundamental para garantir que todos possam entender a mensagem. A ênfase de Paulo no intérprete é fundamental. O dom de línguas não tem valor para a edificação da igreja se não houver alguém que interprete. Em 1 Coríntios 14, 13, Paulo diz: por isso quem fala em línguas, ore para que possa interpretar. Sem a interpretação, as palavras em línguas não comunicam nada de edificante aos outros crentes. E o culto perde seu propósito de instruir e edificar a fé coletiva. O uso inadequado do dom de línguas, como o que ocorre em algumas práticas, no meio pentecostal, onde muitas pessoas falam em línguas simultaneamente, sem ordem e sem a presença de intérpretes, é exatamente o que Paulo condena. Ele alerta que tais práticas podem levar os não crentes a nos chamar de loucos. 1 Coríntios 14, 23. Se, portanto, toda a igreja se reunir e todos falarem em línguas e entrarem pessoas simples ou não crentes, não dirão que vocês estão loucos. O apóstolo não está dizendo que o dom de línguas é inválido, mas que seu uso indiscriminado pode prejudicar o testemunho da igreja diante do mundo, especialmente dos não crentes. A situação descrita é o oposto da edificação mútua, que é o propósito do culto cristão. Quando as línguas são faladas sem controle, sem interpretação e sem propósito de edificação, a mensagem do Evangelho fica obscurecida e os não crentes podem ser levados a ter uma visão distorcida sobre a fé cristã, chegando até a blasfemar o nome de Cristo. Paulo faz um contraste entre o uso imaturo e desordenado do dom de línguas e o uso maduro e edificante da profecia. Em 1 Coríntios 14, 20, ele diz: irmãos, não sejam crianças no modo de pensar, sejam crianças na malícia, mas adultos no modo de pensar. O uso desordenado do dom de línguas reflete imaturidade espiritual, pois não considera a edificação do corpo de Cristo. Pelo contrário, a profecia é mais eficaz para a edificação da igreja, porque todos podem compreender a mensagem e ser edificados por ela. Paulo não condena o dom de línguas,
mas chama a igreja à responsabilidade e discernimento no seu uso. O objetivo principal é que o culto seja edificante para todos, e o dom de línguas deve ser usado com ordem, decência e sempre com a presença de um intérprete, para que todos compreendam a mensagem e a edificação de cada pessoa na fé seja promovida. Quando o dom de línguas é usado de forma desordenada, sem cuidado com os outros, ele perde seu propósito e pode até causar confusão ou rejeição entre os não crentes. Assim, a ênfase de Paulo é que a igreja deve ser madura na fé, utilizando os dons espirituais de forma a glorificar a Deus e edificar a comunidade de forma clara, compreensível e ordenada. Continuando, é importante aprofundarmos um pouco mais sobre o propósito e o impacto que o uso correto do dom de línguas tem na vida da igreja e na missão de testemunho diante do mundo. Ao focarmos no que Paulo ensina, podemos refletir sobre alguns aspectos cruciais. Em 1 Coríntios 14, 22, Paulo faz uma afirmação importante. Portanto, as línguas são um sinal, não para os crentes, mas para os não crentes. Isso significa que, em seu propósito original, o dom de línguas pode servir como uma manifestação visível da presença e do poder de Deus. No entanto, esse sinal deve ser interpretado corretamente para que sua mensagem seja clara e compreensível. Atos 2, no Pentecostes, o dom de línguas foi dado de forma pública, para que as pessoas de diferentes nações e idiomas pudessem ouvir as maravilhas de Deus no seu próprio idioma. O impacto dessa manifestação foi tremendo, pois ao ouvir o Evangelho de forma clara, muitos creram na mensagem de Cristo, Atos 2:41. No entanto, no contexto de 1 Coríntios 14, Paulo adverte contra a utilização desordenada desse dom, que, em vez de ser um sinal de edificação e conversão, poderia ser interpretado como caos ou insensatez. Por isso, o ponto-chave de Paulo é que, embora as línguas possam ser um sinal para os não crentes, isso só será possível se for feito de maneira entendida, sem interpretação. O que acontece é que o culto se torna um sinal confuso, e os não crentes podem, como Paulo diz, pensar que a igreja está louca. O culto cristão deve ser um ambiente de edificação para todos os membros da igreja. E isso inclui a necessidade de comunicação clara. Paulo insiste que o que edifica é a profecia, pois a profecia transmite uma mensagem que pode ser compreendida por todos. Por outro lado, quem fala em línguas fala a Deus e não aos homens, pois ninguém o entende. 1 Coríntios 14, 2. Em outras palavras, o dom de línguas, quando não interpretado, não serve à edificação coletiva, porque sem compreensão não há como a mensagem atingir o coração de todos. Por isso, quando Paulo orienta que, se não houver intérprete, aqueles que falam em línguas façam isso com Deus, e em particular, ele está reafirmando que o dom de línguas tem um valor pessoal e espiritual, mas não comunitário, sem a interpretação. Cada crente que exerce o dom de línguas sem intérprete está essencialmente edificando a si mesmo e não a igreja. Isso está em contraste com o propósito mais elevado de edificação coletiva, que é o foco do culto cristão. Paulo não só corrige o uso desordenado dos dons, mas também faz uma chamada à maturidade espiritual. Em 1 Coríntios 14, 20, ele diz: Irmãos, não sejam crianças no modo de pensar, sejam crianças na malícia, mas adultos no modo de pensar. Isso indica que o uso imaturo dos dons espirituais, como o dom de línguas, pode revelar uma falta de compreensão sobre a verdadeira natureza do culto cristão e dos dons espirituais. O desejo de mostrar ou de manifestar dons espirituais sem foco na edificação de outros reflete uma imaturidade espiritual. Imaturidade espiritual
pode levar os crentes a buscarem experiências emocionais ou manifestações espetaculares, como o falar em línguas, sem se importar com a clareza e o entendimento coletivo. Quando isso acontece, o culto perde seu caráter de edificação, que é a razão principal pela qual os dons espirituais foram dados à igreja. Os dons espirituais, incluindo as línguas, não devem ser um fim em si mesmos, mas um meio para promover a unidade e o crescimento espiritual da igreja. A liderança da igreja tem uma responsabilidade crucial em orientar e supervisionar o uso dos dons espirituais, para que sejam utilizados de maneira que promovam ordem e decência. Isso é especialmente relevante no contexto do dom de línguas, pois é fácil para uma igreja se perder em práticas emocionais que podem afastar os não crentes e até prejudicar a comunhão entre os crentes. Se os líderes não intervêm para garantir que os dons sejam usados de maneira ordenada e com interpretação adequada, o culto pode se tornar um espetáculo que agrada mais aos sentimentos de alguns, mas não edifica a todos. Isso pode criar divisões dentro da igreja e até fazer com que a igreja perca o seu propósito de ser um testemunho eficaz para os não crentes. Portanto, os líderes têm a responsabilidade de ensinar à congregação sobre o uso correto dos dons, sempre com foco na edificação do corpo de Cristo. Até se você chegou até aqui e esse tema lhe ajudou, se inscreva no canal, deixe seu like, comente e compartilhe.